Beleza, já ficou claro então que o conceito de Sales Engagement ele se aplica a todo o seu funil de vendas, correto? Mas e aí, como que eu começo a fazer? O que depende para eu conseguir aplicar o conceito de Sales Engagement? Desde que eu atenda aquelas 3 regras no início e eu aplique ele em todo o meu funil, ainda assim eu vou pensar em alguns pontos, algumas questões que vão me ajudar a tomar a decisão correta. Primeira delas, a gente fala do funil de vendas em Y. E aí a lógica ela é padrão. Por que eu vou escolher vender apenas em outbound ou apenas em inbound se eu tenho como escalar dentro dos dois, se eu tenho como afetar diferentes públicos-alvos ou até mesmo o mesmo tipo de público-alvo dentro de cada uma delas? Então a gente vai tentar trabalhar sempre com o conceito de funil de vendas em Y, mesmo que em diferentes momentos. Eu comecei agora, acabei de fundar a minha startup, Vinícius. O que eu faço? Em geral, quase todo mundo vai te falar para focar e ficar ninja, assim como o Edson Rigonati lá da Astela costuma dizer, em um tipo de modelo. Se você vender inbound, ótimo, mas se em outbound você conseguir vender para um outro tipo de público sem mudar, por exemplo, o seu modelo inside sales, e você souber fazer isso, não tiver que, por exemplo, comprometer receita para fazer isso, então ótimo. Mas talvez faça sentido você escalar inbound, gerar ali um markup dentro do processo, e a partir disso você investir em criar uma operação de outbound para poder crescer em outro mercado, aumentar o que a gente chama de Total Addressable Market, ou TAM, que é justamente o mercado total que você consegue lidar, beleza? Então, perfeito. Falamos de funil de vendas em Y, agora a gente fala de fluxo de cadência. Um dos erros mais comuns que a gente ouve por todo mundo que passa dentro do nosso blog, que vem fazer os nossos cursos, que conversa com o nosso time, é achar que fluxo de cadência é só prospecção. Não é. Fluxo de cadência não é restrito ao outbound. Por favor, não repita isso mais. Se você falava isso, tira isso da sua cabeça, entenda. O fluxo de cadência, ele é simplesmente uma estrutura processual que delimita como vão ser os seus contatos em cada etapa de touchpoints com os seus leads. Ou seja, lá na hora de conectar, de prospectar um lead, eu vou ter um modelo de fluxo de cadência. Mas na hora que ele me responde, na hora que eu consigo falar com ele numa cold call, por exemplo, e aí eu marco uma call inicial de qualificação, ou na própria cold call eu qualifico ele, transformo ele em MQL, e aí a partir dali eu quero passar ele para o meu closer, eu já tenho outros fluxos, um fluxo de apresentação, eu tenho um fluxo de marcação de um DBA, eu tenho um fluxo pré-DBA, onde eu vou tentar aumentar a maturidade do meu lead para aquele momento, e mais uma série de outras coisas. A mesma coisa em inbound. A gente vai falar, por exemplo, de fluxo de levantada de mão. Como que você faz para aproveitar aquele lead que acabou de levantar a mão? Quantas vezes que você fala com ele? Quais são as tentativas que você tem de trazer aquele cara para dentro do seu funil realmente, efetivamente? Então, fluxo de cadência é muito mais amplo também, fechado? Além disso, quais são os canais de comunicação? Esses daqui são praticamente os 4 mais comuns em todos os processos. E-mail, ligação, LinkedIn e outros canais de social, como Facebook, em alguns casos até mesmo WhatsApp. Beleza, isso varia de acordo com o seu processo, de acordo com o seu mercado, a sua persona e como você vai falar com eles. Mas uma dica importante, muita gente leu o Predictable Revenue, viu o Aaron Ross falando que e-mail é o que te dá escala. E-mail realmente é o que dá escala. Mas se você vir o Aaron Ross, e o livro, ele é do final de 2011, meio de 2011, de lá pra cá, o Aaron Ross mudou radicalmente o discurso dele. Ele continuou falando, e-mail te dá escala, você deve aproveitar a escala do e-mail. Mas os ratings de abertura, de conversão, de resposta, dentro dos Estados Unidos já caíram muito. E um dos grandes motivos para isso é a saturação do mercado. Tem gente demais competindo por uma mesma inbox. Muita gente prospectando os mesmos caras, por exemplo, ou muita gente seguindo a mesma modalidade de processo. E uma outra coisa que cai aqui, quanto mais e-mail marketing o seu lead recebe, pior é, porque maior é a competição. A inbox dele é única, ele recebe todos os e-mails marketing e os e-mails de prospecção ali dentro. E se você já trabalhou com marketing ou tem alguma noção, você sabe que o e-mail marketing ele é desenhado para parecer um e-mail mais humanizado e mais específico possível. Nem que seja apenas um assunto e na assinatura. Então você está competindo pela atenção dele na hora do open rate ao menos. Então fica muito complexo e a variação aqui é a mesma coisa do funil de vendas em Y. Se você pode afetar o seu lead por mais de um canal diferente, por que você vai se limitar a apenas um? Por fim, a gente vai falar um pouquinho de ferramentas e integrações. Por que eu estou falando dos dois juntos? Em especial, porque você precisa de uma ferramenta que vá adequar a estrutura do processo de Sales Engagement ao seu dia a dia. Então,
Toda ferramenta de Sales Engagement ela é pensada para aumentar a eficiência operacional, que te ajuda a engajar mais o seu time, ao mesmo tempo que dá o poder do seu time a conectar melhor com os leads que você está tentando vender. E aí, nesse caso, você aumenta o engajamento dos leads também. Então, a gente volta na lógica do conceito que é engajar os dois lados, aquela via de duas mãos. Mas para fazer isso da maneira correta, não adianta ser uma ferramenta desacoplada de tudo que você faz. Ela precisa vir integrada a todas as outras ferramentas que você já utiliza dentro do seu stack de vendas. E aí, alguns dos principais exemplos são, o meu lead levantou a mão dentro do meu processo de inbound. E aí? Imagina se você tem que ficar conferindo quem que levantou a mão, receber um e-mail, cadastrar esse e-mail na outra ferramenta e a partir daí gerar um próximo passo. É tempo que você perde. Se ela vem integrada, papum. Na hora, você já tem aquilo na mão, fechou, seu lead, ele cai na ferramenta de Sales Engagement, ele cai na mão do seu vendedor tem a tarefa criada e é jogo. Beleza? E por fim, seu CRM. Seu CRM, ele geralmente é onde você vai centralizar a maior parte dos seus indicadores, a maior parte do feedback do seu funil. E aí, ali dentro, no CRM, no caso, onde você não tem uma interação tão boa para a realização das tarefas, a gente manda bala em enviar as informações necessárias para você ter todo o feedback e ter a transparência que você precisa, mas, ao mesmo tempo, tendo a escala necessária para garantir os melhores resultados. Fechado?